Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Hoje trazemos para vocês uma discussão fundamental para a compreensão das instituições políticas e do pensamento da nossa região. O tema desta edição é o pensamento e as instituições políticas do Brasil, no Brasil e na América Hispânica. Para esta conversa, temos a honra de receber um convidado especial, um dos maiores estudiosos contemporâneos do pensamento político e filosófico no Brasil. É o professor Ricardo Vélez Rodrigues. Doutor em filosofia, professor, pesquisador e autor de uma vasta obra sobre a história das ideias filosóficas e políticas do Brasil no mundo ibérico e na América Latina. Entre as suas principais obras sobre o pensamento ibérico e brasileiro, destacam-se a obra Pensadores Portugueses, século XIX e XX, O Patrimonialismo Brasileiro em Foco, Estado, Cultura e Sociedade na América Latina, e também escreveu obras sobre a teoria e o pensamento político e social, principalmente sobre a temática do liberalismo e conservadorismo político no Brasil e no mundo ibérico. Destacamos neste campo obras escritas como A Democracia Liberal, segundo Alexis de Tocqueville, e o Trabalhismo após 1930. Natural da Colômbia e naturalizado brasileiro, Vélez Rodrigues tem uma trajetória intelectual marcante, tendo estado à frente do Ministério da Educação em 2019, trazendo uma perspectiva singular sobre os desafios políticos e culturais da nossa região. Nesta conversa, exploraremos a formação do pensamento liberal conservador no Brasil, as influências intelectuais que moldaram nossa tradição política e as diferenças entre as instituições brasileiras e hispano-americanas. Falaremos também sobre temas como o impacto do castilismo, o papel do patrimonialismo na estrutura do Estado brasileiro e a relação entre o pensamento político ibérico e a cultura nacional. Além disso, discutiremos o lugar do conservadorismo intelectual no Brasil e o futuro da educação como um pilar essencial para o desenvolvimento do país. Então, inicio este bate-papo enriquecedor com o professor Ricardo Vélez Rodrigues. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui dialogando assim tão perto, não? A grande vantagem da mídia digital é que nos aproxima muito mais do que em outras épocas. É um prazer estar aqui. Professor, eu que agradeço, é um prazer tê-los conosco aqui. E vamos iniciar agora a nossa primeira pergunta do nosso podcast. A primeira pergunta é: nós vemos que o senhor, ao longo das suas obras, apresenta aspectos importantes sobre a temática do pensamento conservador no Brasil. Quais intelectuais brasileiros o senhor considera referências nesse campo? Bem, contemporâneos, na história do pensamento político brasileiro, seria? Perfeito. O pensamento conservador esteve sempre presente no pensamento político brasileiro, em decorrência das heranças que houve com relação à cultura portuguesa e à meditação portuguesa. Os temas que eram caros em Portugal eram também caros no Brasil. Então, houve uma transposição de influências filosóficas que nos trouxe a herança portuguesa, mas com os elementos variados que foram ensejados pela organização do Império Brasileiro. Houve uma versão do conservadorismo que se destacou dentre todas as fontes que foram, digamos, alimentando a meditação brasileira. Qual foi a fonte principal do liberalismo e do... Eu chamaria de um conservadorismo liberal que se deu em Portugal, que se deu no Brasil. Conservadorismo liberal. Qual foi a fonte principal? A fonte principal foram os doutrinários franceses, notadamente François Guizot, Benjamin Constant de Rebecque, Madame de Staël, e já um pouco mais adiante, o próprio pensamento de Alexis de Tocqueville, destacando alguns elementos conservadores do pensamento de Tocqueville. Mas o elemento fundamental, diríamos, que deu ensejo a
corrente brasileira do conservadorismo foi a preocupação liberal conservadora de organizar uma monarquia que funcionasse em terras brasileiras. Essa foi a grande preocupação de Dom João VI e do seu grande filósofo e teórico, Silvestre Pinheiro Ferreira. Silvestre Pinheiro Ferreira considerava que era necessário se desatrelar do absolutismo pombalino. Que do pombalismo houve um elemento importantíssimo que foi a valorização da ciência e da pesquisa, claro, e a preocupação com resolver problemas emergentes ensejados pela sociedade e pelo Estado. Essa preocupação pombalina ficou presente. Mas foi superada a vertente autoritária do pombalismo, porque o pombalismo não lidou adequadamente com a questão da representação. E então, como elemento que possibilitou a adoção da representação no contexto da monarquia luso-brasileira, esteve muito fortemente presente o liberalismo conservador francês dos doutrinários. Os doutrinários foram, diríamos, o sangue novo que veio dar ao nosso conservadorismo uma abertura a temas caros ao liberalismo na versão lockeana, um liberalismo mais de cunho conservador e de preocupação com as instituições que digam relação ao governo representativo. Então, de tudo isso, Silvestre Pinheiro Ferreira elaborou uma grande síntese. Tem uma obra de Silvestre Pinheiro Ferreira que foi fundamental, intitulada Manual do Cidadão num Governo Representativo, de 1800, e nessa obra ele reescreveu várias vezes. Uma versão de 1835 foi a que mais teve divulgação no Brasil. Silvestre Pinheiro Ferreira considerava que era necessário manter a instituição real, porque ela era a representativa da tradição. Era necessário preservar o legado de tradição que vinha com a monarquia portuguesa. Isto Dom João VI tinha muito claro e Silvestre Pinheiro Ferreira também. Mas isso deveria ser condicionado à elaboração, à construção de instituições de governo representativo que dessem ensejo à prática da representação por parte da sociedade. Silvestre Pinheiro Ferreira considerava que Portugal e Espanha, os países ibéricos, tinham tido um liberalismo telúrico. Aí em Salamanca, vocês entram em contato muito frequentemente com o Padre Soares, Padre Francisco Soares. O Padre Soares, com a sua obra de Legius Acte Deo Legislatore de 1617, destacou a possibilidade de, no meio ibérico, se ter a ideia da representação, se ter a ideia da soberania popular. Essa ideia da soberania popular vem muito, diríamos, inserida na alma ibérica, não apenas de Portugal, mas também de Espanha. Eu lembro para os meus alunos a famosa fórmula dos fueros aragoneses, que eram recitados pelo Justiça Mor no ato de coroação do rei, que a maneira visigótica era eleito pelos barões proprietários da terra. E no ato da coroação, o Justiça Mor pronunciava as seguintes palavras: representante, ele em representação dos barões. Nós, que valemos tanto quanto vós, e que juntos valemos mais do que vós, vos coroamos como nosso rei e senhor. Para que garantizeis a nossa vida, liberdade e bens. Ou senão, não. Então, essa era a condição de assumir o poder o rei. O rei era um representante da nação, que não vinha como uma roda solta absolutista entrar em choque com as tradições locais, não. Mas que era a expressão legítima das tradições locais, como aquele que garante a representação e as liberdades. Então, aí, na teoria da representação dos fueros aragoneses, vamos encontrar já o nascedouro
dessa ideia que será desenvolvida posteriormente com grande proficuidade por Silvestre Pinheiro Ferreira e pelos seus discípulos, da ideia de construção da representação. Então, o que entrou como efeito dessa presença das ideias de Silvestre Pinheiro Ferreira foi a adoção do modelo que vingou na França na monarquia de Luís Filipe, que era uma monarquia aberta ao parlamentarismo e sedimentada na representação. Essa é a ideia fundamental. E essa sedimentação na representação é importante porque é a representação que garante a participação popular, a participação da nação, as garantias, as liberdades da nação. Portanto, as liberdades da nação não são entendidas como um grito revolucionário contra a tradição, não. São entendidas como a continuidade de uma tradição de participação que vem com a nascença da monarquia portuguesa e a monarquia ibérica. O rei recebe um mandato que é a representação da nação para garantir os direitos das pessoas que estão sob seu comando. Vida, liberdade e bens. Nós lembramos imediatamente de John Locke e da proposta dos Whigs de representação. Qual é a grande briga de John Locke contra os representantes do absolutismo monárquico, James II Stewart, por exemplo? A grande briga é: nós consideramos que formam parte das nossas tradições a defesa dos nossos interesses e a participação do governo e non-taxation without negotiation. Então, há uma ideia de que se pagam impostos, mas é negociado com a representação da nação. Então, essa ideia muito antiga que já aparece em Locke vai ser retomada na Espanha, em Portugal, e entrará no Brasil com a influência de Silvestre Pinheiro Ferreira sobre a organização das instituições do governo representativo. Então, essas instituições representativas, como o senhor listou muito bem, os fueros aragoneses, que entraram através de Silvestre Pinheiro, segundo a tradição liberal conservadora, estaria enraizada nos costumes, né? Nos costumes. Exatamente. Então, isso entra muito cedo na tradição luso-brasileira, porque lembremos que quando se transfere houve um evento que a Espanha, o mundo hispânico não teve, que foi o evento da vinda da família real para o Brasil. Portugal desenvolveu, desde muito cedo, uma ideia estratégica de como conviver com os mais fortes. Como conviver com os mais fortes. Quando, da organização do Principado Portucalense, a preocupação de Dona Fernanda e de Henrique de Borgonha, o seu marido, qual era? Como nos garantirmos contra as pretensões invasoras de Castela? Porque Dona Urraca, filha do rei Fernando, queria invadir Portugal e se apropriar do Principado Portucalense. Como garantir essa estabilidade? Só se garante, considerava o Raimundo de Borgonha, com a ajuda do Papa. Eles procuraram Raimundo de Borgonha e Henrique de Borgonha, o seu primo, que é casado com Dona Urraca. Eles vão tentar estabelecer um nexo com o papado. Eles eram sobrinhos do abade de Cluny. E lembrem que o abade de Cluny, em determinado momento, assume um poder muito grande perante o papado. Então, Portugal negocia diretamente, através do abade de Cluny com o Papa, a garantia da independência de Portugal em relação à Espanha. Então, essa é a primeira grande coisa que Portugal consegue nessa visão de um pensamento estratégico que dá segurança e continuidade às instituições. Portugal já, desde a organização
do Principado Portugalense, ele consegue o aval do poder pontifício para garantir a sua independência em relação a Castela. Então, é um pensamento estratégico muito forte de como um pequeno pode sobreviver entre os mais fortes. Outro elemento que se desenvolve já com o correr dos séculos XVI e XVII. E se nos invade um mais forte, que fazemos? E se desenvolve uma proposta de estratégia que consiste em mobilizar a sede da monarquia para uma das ilhas ou das colônias. Essa é uma ideia estratégica que está no plano B da monarquia portuguesa já desde o século XVII. Então, quando um mais forte invade, vamos para as ilhas. A monarquia portuguesa, durante um certo tempo, esteve na Madeira para evitar os problemas da invasão espanhola. E quando as tropas de Junot passam os Pirineus e colocam em prisão o rei Fernando VII, que faz Dom José, que é Dom João, que é o homem que de fato governa, porque a rainha Dona Maria está com problemas mentais. Primeira coisa, vamos colocar o plano B em funcionamento. Vamos para o Brasil. Vem a família real, resguardada pela armada inglesa, porque Portugal já desde muito cedo tem alianças com o rei inglês. Em que sentido? Eles garantem defesa da Inglaterra na Carta Magna, na tentativa de a monarquia ter uma negociação de representação, essa defesa que há na Carta Magna e essa aliança com Inglaterra, portanto, é muito antiga, e possibilita que se adote a ideia de que, em caso de uma necessidade estratégica muito premente, a armada inglesa possa vir em socorro de Portugal. Que foi o que aconteceu em 1807, quando a família real se transfere para a América. A armada inglesa garantiu a segurança e Napoleão subiu nos tamancos. Ficou doido da vida de que lhe fugisse um que ele considerava peça muito mais fácil de dominar do que o rei espanhol Dom Fernando VII. Ao contrário do que Napoleão pensava, o príncipe fraco deu mostra de uma força muito grande, porque tinha um plano B estratégico, que foi matematicamente calculado e posto em funcionamento. Então, a vinda da família real foi uma grande, diríamos, um grande evento que não se deu na América Espanhola. Porque na América Espanhola, ¿qué ocorreu? Na América Espanhola houve um grito de independência e um corte radical com Espanha. Qual é a fórmula da independência, por exemplo, do Cabildo de Santa Fé? Nós, fiéis seguidores de Vossa Majestade, vos pedimos que venhais a Santa Fé e estabeleçais aqui a sede da coroa. Uma coisa semelhante pronuncia o Cabildo de Buenos Aires. Convidam o rei Dom Fernando VII a fugir e ir para Buenos Aires. Dom Fernando VII não tinha plano B, ao passo que Dom João VI tinha plano B. A grande diferença entre a América Espanhola e a América Portuguesa, na presença de um conservadorismo liberal que não se deu na Espanha, é justamente o fato de a coroa portuguesa ter estado presente, não ter cortado totalmente com Brasil. Então, e depois, no fenômeno da independência, vamos ver que é um decreto da própria coroa que termina garantindo a independência do Brasil. Então, há um elemento essencial que nos diferencia muito do mundo hispano-americano. No mundo hispano-americano, independência, o que quer dizer? Adesão ao revolucionarismo francês e morte ao rei. Aqui não. A independência foi viva o rei.
queremos manter o nexo com Portugal. Queremos nos distanciar das Cortes de Lisboa, que nos querem reduzir de novo a uma província subalterna. Mas queremos manter a nossa vinculação com as tradições portuguesas, com a monarquia portuguesa. E lembremos que entre 1812 e 1817 se dá a presença do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, pronunciada essa criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves pelo próprio rei português, Dom João VI. Então vamos encontrar que já o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves possibilita a presença da instituição régia como essencial para o funcionamento da monarquia luso-brasileira. É interessante estudar esse período de 1816 a 1822, ¿no? Porque aí se sedimentam algumas práticas importantes e se sedimenta a consciência de que nunca abjuraremos da nossa monarquia aqui no Brasil, que é herdeira da monarquia portuguesa. Nunca haverá um corte radical. Nunca haverá um corte radical. Embora, em determinado momento, as Cortes de Lisboa pretendam estabelecer essa ruptura, ou as Cortes do Porto, mas nunca se dará isso, porque sempre haverá uma defesa desse nexo essencial da monarquia brasileira com a monarquia portuguesa. Não, muito bem, muito bem. E eu acho que justamente essa continuidade dessa tradição política, que talvez seja o grande diferencial da tradição política brasileira, e nesse sentido a gente pode talvez até ver, por exemplo, a gente vai entrar logo depois nessa pergunta, sobre essa ideia da fragmentação territorial da América Hispânica e contraste com o que aconteceu com o Estado brasileiro, né? Então, exatamente, essa herança das instituições, né? Exato. Por que se seccionou a América Espanhola em 20 e tantas repúblicas? Porque se adotou o modelo francês de eliminação da realeza e de substituição por repúblicas. Tá? Então, essas repúblicas foram geradas ao ensejo da prevalência na França do republicanismo de Jean-Jacques Rousseau no seu contrato social. E Jean-Jacques Rousseau, sabemos, é o pai do totalitarismo moderno, porque ele entendia o poder como poder total e entendia o poder, se possível, do presidente ou do legislador ou do monarca como um poder absoluto que tinha como principal missão acabar com o dissenso. E lembrem, no 8º capítulo do Contrato Social de Rousseau, vale qualquer meio na tentativa de acabar com o dissenso. Então, é possível o terror para garantir o fim do dissenso e ganhar a unanimidade ao redor do rei. Dizia um jornalista do século passado, um jornalista do século passado, Nelson Rodrigues, que foi um grande dramaturgo e escritor de crônicas, ele dizia: toda unanimidade é burra, certamente. Toda unanimidade é burra no terreno da política também. Porque no terreno da política, ela pretende organizar a república como unanimidade e só produz a tirania. Lembremos o drama de Simón Bolívar, o grande libertador. O grande libertador Simón Bolívar, ele tenta organizar as instituições à maneira republicana, preservando um parlamento. Mas quando o parlamento lhe cria objeções, fecha o parlamento. A Constituição Boliviana de 1825 de Bolívar é uma Constituição russoniana, russoísta, com um ditador feito Napoleão Bonaparte. Então, essa síndrome bonapartista do republicanismo francês é que não entrou na América Espanhola, na América Portuguesa, e entrou na América Espanhola, pervertendo a noção de segurança do Estado e de permanência das tradições. Então, nós tivemos uma felicidade de mantermos a ideia de que é necessário preservar tradições para preservar
a estabilidade das instituições e a representação nos garante isso, mas isso não briga com a monarquia. Então, o grande achado da filosofia luso-brasileira foi ter tematizado a ideia da presença real, não como uma presença absolutista, mas como uma presença que garante o convívio livre e a representação, que é o modelo desenvolvido muito habilidosamente por Silvestre Pinheiro Ferreira, seguindo a tradição francesa do pensamento liberal moderado de Henri Benjamin Constant de Rebecque, Madame de Staël, Jacques Necker, mas sobretudo do grande arquiteto da monarquia constitucional francesa, François Guizot. François Guizot vamos encontrar com a monarquia da Revolução de Julho de 30, vamos encontrar uma estabilidade fantástica, que vai até 48. Enquanto a Espanha entra em guerra civil, vamos encontrar na França uma estabilidade fantástica nessa monarquia de julho. Essa monarquia de julho se alicerçava em quê? No dispositivo da presença do rei como poder moderador. A ideia de poder moderador, portanto, e a instituição do poder moderador é uma instituição fantástica, que possibilita a estabilidade e a representação. Não, muito bem. Falamos muito bem, foi muito bem falado pelo senhor, essa questão dessa continuidade dessa tradição política conservadora, pelo menos nesse período do Império. Mas, e nos dias atuais, e no século XX e XXI? O senhor nota que se consolidou uma tradição conservadora no Brasil, ou isso foi interrompido no período imperial e desde então o Brasil passou a incorporar uma série de importações intelectuais? Nós tivemos uma grande estabilidade em decorrência do poder moderador, não há dúvida. Houve dissenso? Houve, claro. Houve tentativa separatista? Houve. A República de Piratini e muitas guerras civis no norte e nordeste, mas a unidade sobreviveu em decorrência da presença do parlamento e do poder moderador. O poder moderador foi o fiel da balança que preservou a unidade das instituições e a representação e a integridade do território. Porque o poder moderador era, sobretudo, o poder da nação para preservar a sua unidade. Então, lembremos a famosa Guerra do Paraguai, no anos 70. A monarquia brasileira é a que mais organiza uma estratégia para derrotar o inimigo. Qual é a diferença? Enquanto a República Argentina, que também participa da guerra, não consegue formular uma proposta clara de cunho estratégico, a monarquia brasileira desenvolve uma estratégia ousada, ousadíssima. Só lembro um pequeno detalhe. O Solano Lopes, ele tinha mandado modernizar as fragatas paraguaias na Guerra do Paraguai, as fragatas paraguaias, nos estaleiros franceses. O imperador do Brasil conversou diretamente com Napoleão III, que era o imperador da França. Quanto custam essas fragatas que o Paraguai encomendou? Era um dinheiro. Eu compro tudo. Então, o imperador comprou todas as fragatas que seriam para a Armada Paraguaia. Então, esse ato de poder tão forte que consegue negociar de imperador para imperador não seria possível com uma república. Não seria possível se não tivesse uma unidade pautada pelo poder moderador. Então, o poder moderador foi um poder muito forte que preservou a unidade. Bem, chega o ano de 1889 e o famoso golpe palaciano. Fruto de várias coisas. A questão militar é uma das questões mais estudadas aqui no Brasil. Houve um desgaste com a Guerra do Paraguai, claro. Eu vou dar um dado estatístico. Em 1850, enquanto o exército brasileiro tinha 12.000 homens, a Guarda Nacional
tinha 280.000 homens livres que garantiam a estabilidade do império. Então, era um poder do Estado patrimonial, certamente, um poder fantástico que garantia a unidade. Com a Guerra do Paraguai se inverte a equação. O exército passa a ser mais poderoso que a Guarda Nacional. E esse exército mais poderoso, quando triunfa o Brasil, termina se voltando contra si próprio. Então, vem o famoso golpe palaciano, que é trágico aquilo, é trágico. Eu leio com lágrimas nos olhos a história do golpe de 1889, porque foi um golpe palaciano de baixa categoria. O Marechal Deodoro, que era monarquista, estava doente, muito doente. E os militares republicanos se aproveitaram disso para indispô-lo pessoalmente com o imperador. Então termina ocorrendo o golpe palaciano. E a exportação da família imperial, que teve de fazer as malas e ir para a Europa. Então, foi dado em nome do positivismo, a nova religião. O positivismo tudo pensava menos em representação. Assim como os pueblos aragoneses pensavam em representação, os positivistas não pensavam em representação. Por quê? Porque para Augusto Comte o poder vem do saber, não do voto. Então, houve uma fragilização das instituições. Em 1889, o Brasil perde o rumo e fica à mercê da bandalheira republicana russoniana, porque rapidamente os russonianos, como Floriano Peixoto, tomam o leme da embarcação. Então, houve uma mudança de uma monarquia representativa, uma monarquia parlamentar, para uma reles ditadura republicana, que foi o modelo florianista. Floriano Peixoto, que é vice-presidente do Marechal Deodoro, dá um golpe de Estado e se ergue como poder soberano. Quando Rui Barbosa diz, olha, mas o senhor tem que tratar com mais recato, com mais decência os juízes do Supremo, ele tenta impetrar um habeas corpus. E aí diz o Marechal Floriano, quero ver quem vai dar habeas corpus ao Supremo. Quer dizer, ele é o dono da bola. E lembra um pouco o Brasil de hoje. O Brasil do que é chamado de imperador calvo. É um pouco isso. Aquela rastaquerice republicana vulgar que acha que é suficiente e que não precisa prestar contas a ninguém. Então, houve uma transição realmente trágica. E a instituição da representação não conseguiu se soerguer a essa manobra do positivismo radical, porque o positivismo passou a dar as cartas. Então surge o modelo positivista na sua pior manifestação, a ditadura republicana, que foi organizada no Rio Grande do Sul por um advogado, Júlio de Castilhos, e que em 1930 se torna um modelo que é estendido por Getúlio Vargas ao resto do Brasil. Uma ditadura que termina desaguando em 37, que é a natural consequência do abandono da representação. A ditadura de 37 do Estado Novo é uma ditadura positivista à maneira castilhista, que não se preocupa com a representação. As desgraças do Brasil vêm daí até o dia de hoje. Não, perfeito, é exatamente isso. E você teve, de certa maneira, até uma deterioração também da qualidade da formação política, né? Se tornou uma política cada vez menos baseada nessa formação teórica, na leitura de clássicos do pensamento. Você tem uma formação teórica hoje em dia, acho que falta muito hoje na classe política, e talvez o positivismo, que tenha justamente essa aversão a qualquer tipo de metafísica, de especulação, né, no pensamento, tenha gerado esse tipo de pragmatismo hoje que a gente vê hoje, né, nessa política também. É um pragmatismo suicida, porque acaba com as instituições. Quer encontrar uma representação literária desse pragmatismo irresponsável?
lê O Outono do Patriarca, de Gabriel García Márquez. Porque nesse livrinho, O Outono do Patriarca, de Gabriel García Márquez tenta sintetizar o ditador hispano-americano. Ele se inspirou na figura de Juan Vicente Gómez, o ditador venezuelano que governou de 1808 até 1835. El ditador com algumas personagens que o representavam, mas ele, quem estava por trás sempre era ele. Então, entra uma ditadura unipessoal, que se chama científica por ironia, porque de científico não tem nada. Então, nós vamos encontrar uma instabilidade fantástica das instituições e os conflitos civis, chegando até a dissolução. Tão forte foi a tradição portuguesa, no entanto, da representação, que apesar de cento e tantos anos de república, não conseguiram dissolver a unidade nacional. Então, herdamos uma ideia, e isso é compartilhado por sociólogos, inclusive de esquerda, né? Que consideram que eu conheci muito essa escola sociológica francesa moderna. Conversei muito na França com um grande sociólogo, me esqueço do nome dele nesse momento, vou dizer depois. Ele dizia, olha, os países latino-americanos acham que os presidentes têm muito poder, mas é um poder de aparência apenas, porque não há uma tradição em que se alicerce esse poder. O Brasil é o único que ainda tem uma tradição em que se alicerçam as instituições. Essa tradição foi herdada do Império, diz este sociólogo. E, de fato, nós conservamos no Brasil uma tradição de preservação de determinados ritos, de determinadas ideias, de determinadas atitudes, que nos fazem lembrar com saudade da estabilidade do Segundo Reinado. Mas se preservou uma estabilidade, houve uma espécie de, diríamos, culto à estabilidade das instituições. Então, isso aparece muito na história republicana. Sempre há alguém que procure manter uma tradição de compostura, de estabilidade. Agora, por exemplo, estamos num período ditatorial no Brasil. Estamos vivendo uma ditadura científica, é ironia, não? Mas uma ditadura não científica, não? Quem ganhou as eleições para a presidência da Câmara e do Senado? Os representantes da tradição parlamentar. O Senado e a Câmara. Que eles querem preservar a independência parlamentar da Câmara e do Senado. Apesar dos pesares, não? Quer dizer, apesar de que estamos assistindo a uma ditadura enviesada de um partido político da extrema esquerda com o Supremo Tribunal Federal, ninguém garante que dessa, e mostrando vai sair a estabilidade. Sairá, no conceito da opinião pública do parlamento brasileiro e dos brasileiros, sairá da ação da Câmara e do Senado. Quer dizer, se há alguma estabilidade que possa surgir, será a Câmara e o Senado que poderão reconstruí-la. Essa é a ideia que surge nesse momento de crise, neste momento de exercício de uma ditadura atrabiliária. Comparadas às ditaduras, a do Supremo é muito pior que a ditadura militar, porque na ditadura militar, pelo menos, havia o culto à tecnocracia e a objetivos nacionais permanentes. Hoje não há nada disso, se esqueceram totalmente disso. E havia um certo ritual da autoridade. A autoridade tem que ter um certo rito. Olha, o rito foi mandado pela borda do navio. Hoje, qual é a negociação que se estabelece? Do poder da ditadura com crime organizado. Olhem só, que barbaridade. O crime organizado é um dos dialogantes da atual ditadura. Então, realmente a coisa desceu muito baixo e é muito ruim o futuro da nação brasileira com essa perspectiva.
E esse ponto, justamente, é que é interessante falar também dessa resistência da classe política a essa centralização do judicial. Eu acho que talvez seja um resquício, talvez, dessa aversão histórica que o Brasil tem justamente dessa questão, justamente dessa representatividade. O poder legislativo, de certa maneira, tem alguma consciência nesse sentido de que Restou uma pequena sombra. Eu digo sempre o seguinte: vamos ser honestos. Quem conseguiu mobilizar no Brasil, há 2, 3 anos atrás, 2 milhões de pessoas em Brasília, 2 milhões de pessoas em São Paulo, 1,5 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas em Porto Alegre? Onde quer que aparecesse Bolsonaro, reunia esse número. Levados por agentes secretos do regime? Não, espontaneamente. As pessoas queriam a estabilidade ao redor de um presidente que resgatasse a tradição conservadora. Por que Bolsonaro foi desmontado? Porque a esquerda percebeu que com a pregação conservadora, Bolsonaro se tornaria imbatível. E houve, infelizmente, uma conjuntura perversa, que foi a ajuda do Departamento de Estado americano para que caísse Bolsonaro e subisse Lula. Houve a visita dos comandantes do Exército Sul dos Estados Unidos a Brasília para alertar os nossos homens de armas, no sentido de que não fizessem nada porque desagradariam profundamente os Estados Unidos. Isso no governo Biden, no governo Biden. Então, os republicanos ajudaram nesse samba do crioulo doido em que se converteu a política brasileira e latino-americana, porque a bagunça está instalada. Não, é exatamente isso. Mas agora essa questão, por exemplo, desse conservadorismo que a gente dá, essa tentativa de se reerguer, como, por exemplo, através teve no governo Bolsonaro, mas o senhor avalia, por exemplo, que há muita influência ainda que necessita receber, por exemplo, ainda muita coisa a ser resgatada também, né? No sentido de você ter um resgate efetivo desse pensamento ibérico também, né? Porque há uma busca da sociedade brasileira por ideias conservadoras e por práticas conservadoras. São inúmeros os grupos de jovens que pelo Brasil afora se reúnem todas as semanas. Como vamos resgatar a tradição conservadora para colocarmos instituições que resgatem a tradição? E isso não é um esquema, diríamos, minoritário. Isso é o que a sociedade demanda. A sociedade demanda. A gente sente isso no Brasil. Ainda Bolsonaro é uma figura que tem muita força. Bem, o que vai surgir daí, não sei. Mas há uma busca de uma solução de cunho conservador. A esquerda está totalmente desacreditada no Brasil. Lula, se sai tomar um cafezinho na Avenida Paulista, será linchado. Sem dúvida nenhuma. Ao passo que Bolsonaro passeia pelo país afora sem problema. Então, nós temos certamente a sociedade brasileira perfilhada dentro de uma visão de direita, de busca num conservadorismo, uma solução para esse problema do autoritarismo e da ditadura do Supremo. A pior das ditaduras é a ditadura do Supremo. É a corrupta ditadura dos juízes. A pior ditadura é essa. Então, certamente, diante disso, a sociedade brasileira busca uma solução conservadora. Bom, eu vou passar agora... Desculpa, te interrompi alguma coisa? Não, pode falar. Não. Eu vou passar aqui para a próxima pergunta aqui. Sabemos que o pensamento político hispano-americano é riquíssimo em autores e obras. Além dos estudos, né, sobre essa temática da política, da filosofia política brasileira, o senhor é também autor de obras que tratam de correntes de pensamento político espanhol, como o krausismo. Então, que é a minha próxima pergunta. Como que o senhor avalia a tradição política da Espanha e de países da América e Espanha, e qual o seu principal traço definidor
E em que sentido essas correntes se distinguem da tradição política brasileira? Sim, já falamos, claro, dessa questão Não, da independência, da revolução, está certo, mas há algo mais distintivo além disso também? está certo. A diferença fundamental, já destaquei, é que, do ponto de vista das ideias e das propostas, Uhum. houve uma proposta de Estado, do ponto de vista conservador. E houve propostas parciais no universo hispano-americano. Não que não tivesse havido nada, houve. Eu estou terminando de traduzir para o português este livrinho meu, que é de 1978. Liberalismo y conservadorismo en América Latina. Liberalismo y conservadorismo en América Latina. Hoy se terminé a tradução. Vou publicá-lo em português para divulgar um pouco. O que tento mostrar? Na América Espanhola houve sempre conservadorismo. Um conservadorismo herdado de fontes ibéricas e de fontes europeias. Ibéricas e europeias. Ou europeias e, notadamente, ibéricas. Então, vamos encontrar em todos os países, se a gente começar a observar com lupa cada país, vamos encontrar um grande número de autores conservadores e liberal conservadores que ao longo de todas as épocas estão dando uma contribuição importantíssima. Vou mencionar só apenas um, Argentina de Milei. De onde que se alicerça esse fenômeno Milei? Se alicerça na ação dos liberais conservadores do fim do século XIX, sobretudo Alberdi e Sarmiento. Sarmiento, sobretudo. Sarmiento, porque Sarmiento foi um criador de bibliotecas. Sarmiento manteve a ilustração ibérica presente na sociedade argentina e chilena. Ele foi assessor do ministro, quando estava na Argentina, era assessor direto do governo. Quando o expatriavam, ele ia para o Chile e lá era assessor do ministro da Educação. Ele a que se dedicou no Chile, como assessor do Ministério da Educação? Em cada escola, uma biblioteca. E uma biblioteca com autores que mostrem as soluções liberais e liberais conservadoras. Então, esse ressurgimento da direita argentina e chilena também decorre da presença de um canal de ilustração presente na sociedade, independentemente de governos. Há uma tradição humanista, onde a representação e a democracia encontram o seu lugar. Por isso, portanto, que movimentos que são conservadores na Espanha, ou liberal conservadores na Espanha, como o krausismo, por exemplo, vai encontrar na América Espanhola uma grande caixa de ressonância. Os krausistas ajudaram certamente muito na formação das lideranças argentinas e chilenas, sem dúvida nenhuma. A sua instituição livre de ensinança era um convite a participar como sociedade da formação da próxima geração. Então, essa ideia de que a sociedade prepara a próxima geração é uma ideia muito forte, tanto na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia. Na Colômbia, qual foi o grande teórico da República na Colômbia? Miguel Antônio Caro, que era um conservador moderado, inspirado na ideia de que era possível civilizar a sociedade e criar parlamentos que exprimissem as necessidades populares. Então, houve a presença de um conservadorismo que ajudou a que as instituições andassem, funcionassem e se superassem nos períodos de guerra civil, que em todos também foi muito cruenta, porque o caudillismo gerou guerra. No Brasil, entre chimangos e maragatos do Rio Grande do Sul, a Revolução Paulista de 32 foi causada pelo autoritarismo gaúcho. Então, no Brasil, o caudillismo só criou guerras. Na Argentina,
El tirano Rosas criou muitas guerras, certamente. E a história de o livro, o grande libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie en el Pampa argentino. ¿De onde vem a barbarie? Diz Sarmiento. Vem do poder central. O poder central estabelece a barbarie. No Chile também. Então, essa crítica ao estatismo e ao autoritarismo foi alimentada por fontes conservadoras e liberais moderadas ibéricas. Então, um pensador, por exemplo, que ainda precisa ser estudado, Fidelino de Figueiredo, um grande escritor português, grande ensaísta, membro da Academia Portuguesa. No Brasil desenvolve um trabalho de humanismo fantástico, fantástico. Ele é leitor de Tocqueville, desenvolve as ideias de Tocqueville no Brasil, nos anos 60 do século passado. Então, nós vamos encontrar que há um diálogo muito forte com os herdeiros da tradição liberal conservadora moderada da América Espanhola, porque em todos houve pessoas e grupos que retomaram essa tradição de moderação e de participação, e isso se tornou um dos elementos importantes na atual conjuntura. O exemplo Milei está aí. Milei, de onde saiu? Não saiu do peronismo, que é um estatismo desavergonhado. De onde saiu? Da tradição liberal conservadora que se preservou nas bibliotecas e na formação humanística das universidades. E como o senhor bem falou, isso é parte de uma busca que não é só do Brasil também, de toda a América Latina, de resgatar essas tradições. Eu acho que... Ao ensejo dessa democratização, por exemplo, e desestatização da Argentina, certamente os estudos sobre as tradições liberais conservadoras vão voltar, vão a rejuvenescer. E é nesse contexto que o senhor percebe, por exemplo, que a leitura desses pensadores como Sarmiento, da Colômbia, também do krausismo, o senhor nota que eles também podem ser úteis para o aprofundamento da nossa base política conservadora no Brasil, ou é algo, um fenômeno estrito à temática desses países hispânicos? Não, é algo que enriquece o Brasil. Pode ser aproveitado também. Está, de fato, sendo aproveitado. Eu tenho participado nos últimos 20 anos de seminários desenvolvidos por uma fundação americana, o Liberty Fund, resgatando esses pensadores. Esses pensadores. Os pensadores locais. Os pensadores que criaram uma tradição, mesmo se lembrando com saudade do antigo humanismo ibérico. Então, isso é um trabalho muito bonito e isso rende frutos concretos. Então, no Brasil, certamente, o Liberty Fund ajudou a divulgar muitíssimo. Foram publicadas as obras dos krausistas e dos grandes pensadores, e certamente estamos encontrando fontes muito diversas de enriquecimento das ideias moderadas. Perfeito, perfeito. E a próxima pergunta agora a se fazer que é justamente essa importância de nós também distinguirmos do que seria exatamente um conservadorismo saudável daquele outro tipo, que é o castilismo, positivismo, que seria, a gente não chamaria de conservadorismo, seria um reacionarismo nesse sentido. E o senhor nota, por exemplo, há espaço para o surgimento, para o fortalecimento no Brasil de um conservadorismo intelectual, sem que ele esteja associado, que ele esteja distante desse modelo de reacionarismo que a gente vê hoje, do positivista? Sem dúvida nenhuma. Hoje, no caso brasileiro, o Bolsonaro foi o grande fenômeno. Mas ao lado de Bolsonaro apareceram lideranças regionais muito fortes. Por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Ele, homem que tem um bom senso extraordinário. Ele é um conservador que veio, se formou nos meios protestantes, nos meios evangélicos. É um representante de um conservadorismo evangélico que quer a participação popular responsável. Então, é muito forte isso é muito forte. Esse esforço das igrejas evangélicas por canalizar uma representação popular
responsável, que retome elementos da tradição. Isso é muito forte e é concreto. É concreto. Em São Paulo, o conservadorismo é muito forte. O interessante é que me ofereceram receber uma comenda da municipalidade de Sorocaba ao redor de uma figura que era um político paulista conservador, crítico do autoritarismo. O doutor, era médico, Enéas Carneiro. O doutor Enéas Carneiro. Nos anos 60 e 70 foi muito popular no Brasil, porque ele fazia a crítica ao autoritarismo e destacava a necessidade de uma maior participação dos setores moderados da sociedade. E ele achava que a educação ia lucrar com isso. Ele foi um grande divulgador da educação humanística em meio às universidades e na iniciativa privada. Hoje é uma figura. Eu estive lá em Sorocaba recebendo essa comenda, mas fiquei impressionado do número de pessoas, a simpatia das pessoas pelas ideias do Dr. Enéas. Um conservador. É um conservador de tantos que há no Brasil. Então, hoje há uma volta a ler fontes intermediárias e postular soluções viáveis em nível regional no Brasil. Muito forte. E observo isso na Colômbia também. Observo isso no Equador. Observo isso na Argentina, no Chile. Não? Então, a gente hoje não deve desesperar. A história dá saídas interessantes. Estamos encontrando uma volta a fontes tradicionais por caminhos não estatais. Muito bem. Vou passar agora para a próxima pergunta aqui. Vamos falar sobre o tema do patrimonialismo, que é justamente essa ideia, né, que foi apontada originalmente pelo Raimundo Faoro, que é uma visão que marca profundamente essa ideia de formação do Estado brasileiro. E na sua visão, quais são os maiores desafios para se manter uma democracia baseada em instituições liberais no Brasil, em um contexto institucional que é historicamente patrimonialista, marcado por esse centralismo, né, do Estado? O conceito de patrimonialismo é um conceito weberiano. Max Weber, em Economia e Sociedade, diz o Estado moderno foi a grande criação das sociedades a partir do século XVII. O Estado moderno surgiu como um Estado que buscava a racionalidade. E a política surgiu como uma luta entre as classes que lutavam pela posse do poder. Uma luta entre as classes que lutam pela posse do poder. Não conseguindo se destruir nessa luta no século XV, século XIV, século XV. As classes criaram grupos que passaram a ser representados no parlamento. O que é o parlamento inglês? O parlamento inglês é a representação de duas classes que lutavam pela posse do poder. A classe dos proprietários das terras, da nobreza de feudo, e a classe dos comerciantes e dos industriais. Essas duas classes lutavam pela posse do poder. Onde surgiu uma organização ao redor de classes que lutavam pela posse do poder, surgiu o contrato social. Weber diz, esses são os estados contratualistas tradicionais da Europa. Mas onde não houve essa diferenciação da sociedade em classes com interesses contrapostos e com consciência de classe, o que houve? O surgimento de um poder central único e o resto. Então, o modelo patrimonial. O Estado patrimonial é fruto do crescimento incontrolado de uma autoridade patriarcal original que alargou a sua dominação doméstica sobre territórios, pessoas e coisas extrapatrimoniais, passando a geri-los como propriedade particular ou propriedade privada. Assim surgiu, então, os califatos árabes. Assim surgiu o grande império dos faraós,
Havia o faraó e o resto. Havia o califa e o resto. Não havia uma diferenciação em classes sociais. Então, o Raimundo Faoro diz, o drama do Brasil e da América Latina em geral é que o Estado se consolidou como pacto entre alguns patronos que se apropriaram do poder e organizaram o Estado como se fosse uma grande família. Então, vamos encontrar que esse é o grande vício, o público como privado, tá? O público como privado, como o público como bem de família, o que se passa de pai para filho. Então, essa é uma estrutura arcaica que é necessário torpedear para poder organizar a representação adequadamente. Esse é o grande obstáculo para a representação. Qual é o grande obstáculo hoje para a representação no Brasil? Há um sociólogo que se dedicou a estudar a figura de Lula e por que Lula tem tanto poder. E ele diz o seguinte, ele diz, por que Lula sacralizou a ideia de que você se pode enriquecer com o bem público e que você pode chegar lá se apropriando do bem público. Lula é a expressão do patrimonialismo. Lula está aí porque há gente que acredita que é válido se apropriar do poder e do dinheiro do tesouro para se enriquecer. Então, eu entro em política, roubo, faço o meu capital. Essa é o ideal de enriquecimento de muito brasileiro. Então, diz este sociólogo. Qual é a forma de dinamizar isso? Bem, mostrar que é possível você se enriquecer de outra forma. O professor Antônio Paim, ele deixou um livro, Momentos Destacados da História do Brasil. E ele diz, olha, no século XVII, enquanto os Estados Unidos eram 13 colônias avulsas, que lutavam por sobreviver, nós éramos ricos, porque tínhamos o ciclo açucareiro, organizado sob a junção das coroas de Espanha e Portugal, pelo Conde de Linhares, com o capital dos judeus portugueses e espanhóis. Os judeus financiaram o ciclo açucareiro e criamos um modelo capitalista de criação de riqueza e de financiamento da criação dessa riqueza. Havia os judeus de Pernambuco e os judeus espanhóis criaram bancos na Holanda para garantir o sucesso da empresa açucareira. O que ocorreu com isso? Quando chega ao final, a união das duas coroas, lá por volta de 1680, e volta de novo o rei de Portugal, Dom João V, que a primeira coisa que faz? Perseguir os judeus pernambucanos e se apossar dos bens deles. Para onde vão esses judeus pernambucanos? Vão para os Estados Unidos, para uma ilha deserta que compram dos índios algonquinos. E criam essa ilha com o nome de Manhattan. Os criadores do capitalismo em Manhattan, os judeus brasileiros que foram expulsos por Dom João VI. Então, nós no século XVII éramos ricos e não sabíamos, e os Estados Unidos não tinha uma proposta ainda nacional, não tinham ideia do capitalismo. Já havia essa ideia do capitalismo aqui no ciclo açucareiro. Então, nós poderíamos reescrever a história voltando a essa separação entre público e privado e a valorizar aquele que cria a riqueza. O grande drama é que no patrimonialismo só se valoriza o poder que você recebe do rei, do poderoso, mas não valoriza o poder que você pode construir com o seu trabalho e com o seu enriquecimento pessoal. Então, se trataria de uma revolução de valores que possibilitem o surgimento de uma nova sociedade. A proposta de Raimundo Faoro é essa. Talvez é um tema realmente fascinante para mim, pessoalmente, essa questão da formação, né? Esses tipos políticos de regime, que é muito bem descrito por Weber. Você tem um patrimonialismo e um sistema liberal impessoal que foi adotado nesses países
mais natureza anglo-saxã, inglesa, que foi justamente essa base desse Estado contratualista, né, Exatamente. que originaria justamente aquilo que o Tocqueville muito bem identificou, que é a grande tradição cultural americana. Exatamente. E aí que já entro já na próxima pergunta, que é justamente falar sobre Tocqueville, que nós vemos, por exemplo, que uma leitura mais aprofundada desses autores e suas reflexões sobre a descentralização que ele observou muito bem na sociedade americana e a dinâmica, uma sociedade pujante, né, uma sociedade civil descentralizada pujante. Os Estados Unidos era marcado pela grande força das suas associações locais, as suas comunidades locais, e isso tudo está muito bem documentado na democracia na América. Então, na sua opinião, uma leitura mais aprofundada desses autores que Tocqueville descreveu a dinâmica social dos Estados Unidos, isso pode ser útil também como inspiração aos liberais brasileiros? Em que sentido podemos aproveitar as análises, né, desse pensador sobre os Estados Unidos para melhorar nossas próprias instituições nacionais? Né? Exatamente. Eu comparo, eu digo o seguinte, qual é a diferença entre um país como o Canadá e o Brasil? Canadá oferece perspectivas, tem muitos problemas, evidentemente, entre outros, Justin Trudeau, não, o primeiro-ministro, é de um liberalismo esquerdopata espantoso. Mas a sociedade reage. As medidas malucas de Trudeau são desmontadas nos parlamentos regionais. Não? Aquela medida de educação de gênero foi sendo derrubada. No parlamento de Ontário derrubaram e elegeram um governador conservador. No parlamento de Montreal derrubaram também essa. Então, a sociedade reage. Qual é a diferença? Por que a sociedade reage lá e não reage cá? Há uma razão muito simples. Existe o voto distrital com recall no Canadá. O voto distrital com recall. Ou seja, a comunidade participa da eleição. Ali onde ela reside, ela manda, ela escolhe e ela pode tirar aqueles que colocou. A mim sempre me impressiona muito lá no Canadá, nos fins de semana, no mall, aí onde se reúnem as famílias para passear, está sempre o político reunido com seus eleitores. Eu perguntei, estão em processo eleitoral? Não. Se o cara não aparece, lhe aplicam o recall. Então tem que aparecer. A diferença é essa. Existe distrito eleitoral onde o eleitor se sente dono da bola e existe o eleitor anônimo que não sabe como se defender. O nosso problema na América Latina é de um eleitor anônimo que não sabe como se defender. A grande vantagem dos países da tradição anglo-saxã é que eles têm um território adequado, um território próprio, que é o distrito eleitoral, onde ele sabe que elege, sabe que cobra e sabe que funciona. Essa é a pequena diferença. E Tocqueville é quem melhor mostra isso. Então, para mim, a lição de Tocqueville para a América Latina é fantástica. Em que sentido? Vamos resgatar a nossa identidade. Como? Aproximando o eleitor de eleito na demarcação de território. E vamos parar de tratar o pobre como coitado e vamos passar a entender o pobre como alguém que pode crescer. A ideia de Tocqueville, nos seus ensaios sobre a pobreza, era, bem, nós podemos, porque o pai de Tocqueville era prefeito, e foi prefeito em várias cidades, e Tocqueville, criança, o acompanhava a todas essas cidades. E foi aprendendo que a melhor forma de tirar o operário da pobreza não é dando Bolsa Família, não. Ele ensinando a arte de enriquecer, mediante a valorização da poupança e a valorização do trabalho. Então, o Tocqueville terminou assinando embaixo da ideia do pai dele de criação do Banco dos Pobres. É possível substituir aquelas instituições beneficentes
pelo Banco dos Pobres, ou seja, um banco organizado pelos próprios trabalhadores, com dinheiro que eles próprios aportam e que les empresta a juros baixos, são penhor nos momentos de necessidade. Essa era a ideia do Banco dos Pobres na França, que teve um grande sucesso. Tanto que Bill, ele termina mostrando que é possível, sim, você embarcar na ideia da democracia à maneira americana, estabelecendo unidades onde haja essa busca do poder direto por parte do trabalhador, por parte da pessoa que não se sente bem. Talvez até um grande exemplo, talvez, que possa ajudar a manter esses poderes locais autônomos, que talvez eu acho que seria foi um grande legado negativo, talvez, desse liberalismo racionalista do tipo francês iluminista, né? Exato. Que foi de romper com essas instâncias de poder locais, como, no caso, a Igreja Católica, que foi uma grande instância de poder intermediária que existia, por exemplo, aqui na Espanha, que você falava justamente essa questão dos pobres, eles tinham terras para onde plantar, caso não perdessem acesso a ela, fossem negados o acesso a ela pela nobreza. Eles iam para as terras da igreja. Então, essa questão da pobreza, essa dependência ao Estado, né, em termos para subsistência econômica, isso era garantido pela igreja. Então, a igreja era esse colchão amortecedor, né, nesse sentido. Então, o senhor observa a importância de vitalizar esses poderes institucionais religiosos nesse sentido, para justamente impedir essa concentração de poder numa instância só, que é o Estado? Claro. O Tocqueville fala nos corpos intermediários. Ele diz: precisamos resgatar coisas que funcionavam bem na Idade Média, os corpos intermediários, associações, famílias, grupos religiosos. Não? Então, eles podem participar e serem grandes instrumentos de divulgação de ideias e de práticas democráticas e de responsabilidade. Então, essa dinamização dos grupos intermediários na sociedade por parte dos que querem estabelecer a democracia é muito importante. Então, para mim, Tocqueville e os exemplos que ele dá na democracia na América e, posteriormente, o que ele tentou fazer na França, né? Ele tenta fazer na França justamente isso, dinamizar os corpos intermediários, aquelas associações de bairro, aquelas associações de esporte, as associações que melhoram a vida do trabalhador, da pessoa. É possível você dinamizar isso para que haja mais participação. De fato, que vamos encontrar, por exemplo, se a gente analisa com olhos liberais moderados Le Front Populaire de Léon Blum, na França, vai encontrar o seguinte: Léon Blum abriu um espaço para a participação desses grupos intermediários. E qual era o grande problema das pessoas que começavam a ter uma renda melhor entre os trabalhadores? Não sabiam o que fazer com o tempo livre, porque nunca tiveram férias. Então, as associações locais foram muito fortes na educação democrática do povo, sem dúvida nenhuma. Os corpos intermediários. Vou passar agora para a próxima pergunta. Falamos aqui sobre esses temas tratados pelos grandes intérpretes do Brasil, como Raimundo Fauro, falamos do patrimonialismo, e vamos entrar agora em uma outra grande e importante tese, também explorada por pensadores brasileiros, que é uma linha de pensamento já de viés mais culturalista, que é compartilhada por Sérgio Buarque de Holanda, que é a tese da cordialidade, que assume essa visão de que o homem ibérico é totalmente antagônico às instituições liberais contratualistas, que, como destacou Sérgio Buarque de Holanda, a cultura ibérica ela é marcada por essa ideia de, no espaço público, ter relações de pessoalidade. E isso impede o funcionamento eficiente, né, das instituições democráticas e liberais, marcadas por um certo distanciamento impessoal entre as relações. Como é que você avalia, então, essa tese culturalista dessa cordialidade ibérica? Então, eu acho que
Vou voltar atrás. Houve, nos anos 90 do século passado, um plebiscito, porque os milicos deram o golpe de Estado de 1889 e prometeram, algum tempo depois, fazer um plebiscito para ver se a sociedade brasileira realmente topava o regime republicano. E isso foi sendo protelado. Em 1999, os políticos decidiram que não, que era necessário fazer esse plebiscito para ver se o que fazer com o regime republicano. Eu embarquei na campanha monarquista, junto com um grande amigo meu, já falecido, um liberal centenário, o embaixador José Osvaldo de Meira Pena. Percorremos o Brasil fazendo campanha em prol da volta da monarquia. Quem era o mais entusiasta? Os nobres? Não. Os industriais? Não. O Zé Povinho, mais humilde. O povo mais humilde. E eu observo o seguinte: no Rio de Janeiro, por exemplo, morei muitos anos no Rio, o sujeito quer abrir um lugar onde vende bolinho de bacalhau, que é muito apreciado. Qual é o título que ele dá para a sua venda popular? Rei do bacalhau. Rei do bacalhau. Rei legítimo das peixadas. Quer vender tinta e mantimentos para a construção. Rei das tintas. Ou seja, o povo tem o rei no inconsciente. Querem esse resgate. Então, a ideia real não é para ser exercitada à maneira da intelectuária francesa, não. É para ser trazida para cá, para ser valorizada. Né? Os mais entusiastas eram as classes populares na defesa da volta da monarquia ou da valorização plebiscitária da monarquia. Terminaram passando por cima da regulamentação, fizeram um truque eleitoreiro e, evidentemente, ganhou o presidencialismo. Foi uma vitória de Pirro, porque nunca ninguém manifestou como que foi conseguida rapidamente essa vitória. Então, a tradição monárquica é uma coisa, e as tradições locais são coisas a serem incorporadas no convívio do dia a dia. E a volta a trazer essas coisas que os grupos intermediários possibilitam é uma grande conquista da política. Seria necessário que a política se abrisse para isso, os partidos políticos se abrissem para os corpos intermediários. Haveria uma maior participação popular. Eu acho que os intelectuais ainda precisariam descer da sua torre de marfim e não dizer, não, coitados, são cordiais, mas vamos tolerá-los. Não, são cordiais, sim, e vamos apostar na cordialidade deles. Eles querem um regime que preencha as suas esperanças e as suas expectativas. E esse regime é o regime que a tradição nos apresenta. Não, perfeito. Então, o senhor não vê, então, essa cordialidade como um traço negativo? Não, eu acho que é uma coisa positiva. Eu acho que é necessário resgatar a nossa participação, inclusive familiarmente. Não? Eu observo muito, vejo muito no Canadá, as famílias vão a esses converscotes com o político. Querem ouvi-lo. Vai a família cobrar dele. Então, é isso. Eu acho que é essa volta de uma preocupação que diz relação ao bem-estar de todos nós. E que não é apenas ideia, é também afeto. Nós queremos o carinho do poder público para conosco, não para nos trucidar e nos dar bolsa à família, mas para olhar com compaixão para nós. Talvez esse seja um exemplo, talvez, de se criar um tipo específico de tradição política no Brasil, que tenha suas qualidades, claro, suas virtudes, que preencha, de certa maneira, alguns vícios também do pensamento liberal, talvez, de um pensamento inglês, que é mais racionalista, muito frio, né? Então seria como se fosse algo que exaltar as qualidades, né, aplicadas à realidade local, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que esse aspecto que diz relação aos afetos é, é uma coisa que está muito presente nas críticas dos ingleses à Revolução Francesa. Na crítica dos ingleses à Revolução Francesa há um aspecto válido e é, já não, nem tudo é racional. Há aspectos que dizem relação às tradições locais e aos afetos que é necessário preservar. Interessante. Vou passar agora para a próxima pergunta aqui. Quais os desafios sociológicos e políticos a serem superados na realidade latino-americana? Já falamos nessa questão dos corpos intermediários, essa importância de resgatar eles. Quais autores o senhor, além do Tocqueville, o senhor recomendaria para compreender melhor? Também falou também desses outros autores, do krausismo. Quais os autores o senhor recomendaria para compreender melhor a realidade latino-americana, desde um ponto de vista histórico, filosófico, literário, político? Olha, seria necessário voltarmos às literaturas nacionais, né? Um pouco o resgate disso. Porque nessas literaturas nacionais a gente vai encontrar autores que falam das fórmulas concretas, práticas, não? Em todos os países vamos encontrar isso. Então, é um resgate da tradição literária. A tradição literária lida com esse viés de buscar as preocupações que movimentam a sociedade. E é necessário isso. Eu acho que a narrativa latino-americana é tremendamente rica na crítica que se faz ao caudillismo. Por exemplo, o senhor presidente de Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, em toda a sua obra, aparece aí. Vamos encontrar em Sarmiento, vamos encontrar no México, vamos encontrar uma crítica muito forte às tradições do iluminismo, não? Porque lá realmente o iluminismo foi cruel com o México, não? Les vendeu a ideia imperial e Napoleão III les empurrou a ideia imperial e o imperador foi fusilado, não? Então a coisa não deu certo. Então, eu resgataria as literaturas nacionais como uma forma de você se aproximar do que realmente movimenta as pessoas. E, além disso, também temos outro ponto também de um grande desafio também para a realidade do Brasil, da América Latina, é também a questão da educação, que é um grande problema, um grande desafio também para o Brasil. O grande drama da educação, e eu vivi isso no ministério, não? É que a educação não serve às pessoas. Qual é o drama da universidade brasileira? Serve aos sindicatos. Os sindicatos estão ricos e as universidades estão pobres. Qual é o drama da educação básica e fundamental? É toda ela pensada em função das demandas sindicais, não das necessidades das pessoas. Então, seria necessário uma correção de rumo dos ministérios da educação que passassem a olhar não para as reivindicações dos grupos sindicais, mas para as necessidades das pessoas, as expectativas das pessoas. Qual é a expectativa de um adolescente no Brasil hoje? Entrar no mercado de trabalho e ganhar o seu dinheirinho. Qual é a expectativa do PT e dos governos no Brasil? Precisamos ideologizar esses jovens para que sejam bons militares. Não é isso. Precisamos inseri-los no mercado de trabalho. Eles querem trabalhar e querem ganhar dinheiro. Então, esse é o grande reto. Então, seria necessário mudar um pouco o canal, deixar de pensar nas soluções mirabolantes de grande planejamento e passar a olhar para as necessidades e as expectativas das pessoas. E qual o caminho pedagógico que o senhor vê que melhor para o Brasil, assim, nesse sentido educacional? Seria necessário mudar radicalmente a forma de formação de professores. Porque hoje os professores de ensino básico são formados pela ideologia, não são formados na
conhecimento das necessidades dos seus alunos. Segundo grau, a mesma coisa. O que campeia a ideologia. Há um abandono, saindo do ensino básico para o fundamental e para o de segundo grau. Passando para o segundo grau, há um abandono de 30% no Brasil. Por quê? Porque os programas são programas só ideológicos. É Paulo Freire, o socialismo e a Revolução Socialista, e só. O jovem não quer saber disso, quer saber de ganhar dinheiro para melhorar. Então, seria necessário mudar esse ensino meio ideológico para um ensino meio profissionalizante em união com a iniciativa privada das indústrias. Seria necessário chamar o empresário a participar. Tem estados que têm conseguido fazer alguma coisa importante. O estado de São Paulo tem a Fundação Paula Souza. A Fundação Paula Souza é uma fundação que abarca todo o estado de São Paulo, para intermediar o diálogo entre empresários locais e professores e alunos. Por quê? Porque são esses empresários que vão garantir a sobrevivência de quem se for. Então, quanto mais houver uma participação do empresariado e conhecimento das necessidades, melhor será a solução. O estado de São Paulo progride muito. Por quê? Porque há na base uma educação em, diríamos, sintonia com as expectativas da sociedade, dos empresários e das pessoas que querem estudar. Então, no Brasil, há múltiplas soluções. Por que no Brasil não se adota a homeschooling? A homeschooling funciona muito bem em muitos países. Eu próprio, na Colômbia, me formei em homeschooling. Havia guerra civil, ninguém podia sair para a escola, então, em casa se estudava. E isso é muito bom. No Brasil, é delito você ter homeschooling. Você pode perder o pátrio poder se pratica homeschooling no Brasil. É uma loucura. E falamos, por exemplo, dessa questão do papel da formação profissionalizante, da educação profissionalizante, que isso tem a sua importância também, mas alguns críticos apontam, por exemplo, que também que é importante também resgatar esse lado da educação humanística também, que é algo que vai também mas nesse sentido. Uma educação humanística que dialogue com a pessoa e com a cultura do lugar. Porque a educação humanística no Brasil virou educação ideológica. E isso não é educação humanística. Educação humanística é você conhecer a literatura da sua tradição, as suas tradições, as manifestações dessas tradições. Isso é importante. De certa maneira, uma apropriação dessa palavra, a verdade é essa. O humanismo passou a ser qualquer coisa que... Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Bom, muito bem. Bom, estamos perto de encerrar a entrevista, foi uma conversa muito boa, muito proveitosa aqui, e como última pergunta aqui, para encerrar, há algum outro ponto que o senhor gostaria de acrescentar sobre alguma de suas obras e que não foi abordado e que vale a pena ser mencionado? Olha, as minhas obras têm girado sempre em torno dos meus problemas, não? Problema patrimonialismo, problema da educação, o problema da violência, o problema do crime organizado, não? Então, a questão da representação eu acho uma coisa fundamental. Porque sem representação não há forma de você dialogar com a sociedade constantemente. Mas representação com voto distrital seria a única maneira de você ouvir a sociedade. E essa questão também, eu acho que é muito importante também de resgatar também esses corpos intermediários, que é algo fundamental também. É uma questão fundamental. Na história, por exemplo, da Colômbia, os grandes períodos de paz, de pacificação, foi quando houve a escuta a esses corpos intermediários, os períodos de melhor, de mais tranquilidade que se respirou na Colômbia, períodos presididos pelos conservadores, com a escuta dos corpos intermediários, das igrejas, dos sindicatos, as escolas, as organizações de bairro. Esse diálogo constante com a sociedade é fundamental. Muito bem.
Encerramos aqui a nossa entrevista. Conversei aqui com o professor Ricardo Vélez Rodrigues, que é filósofo, professor e doutor em filosofia, autor de diversas obras sobre história das ideias filosóficas e políticas do Brasil e da América Latina. Então, muito obrigado, professor. Foi um prazer em recebê-lo. Então, até a próxima, pessoal. Olha, foi uma honra e um prazer muito grande dialogar contigo a respeito destes temas tão importantes. Eu que agradeço. Tá bom. Até a próxima, então, pessoal. Tá certo. Tchau.